Olá, pessoal! Estou chegando com mais um resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada em Vale a Pena Ver de Novo na Globo. Portanto, se você curte a novela, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos, ok? Bom, para te ajudar a relembrar aí um pouquinho da história da novela, ela gira em torno do romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga com a boia fria Luana. Os dois são descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, que são os famosos Mezenga e os Berdinazzi, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café. E agora, vamos lá direto ao resumo de hoje. No capítulo de hoje, Leia chega em casa de madrugada e é surpreendida por Bruno Mezenga, que diz: "Boa madrugada." Leia, toda sem graça, olha e responde: "Oi, você já chegou?" E Bruno responde: "Desde ontem." Leia tenta se justificar e inventa que teve um problema com o carro na saída de São Paulo. E Bruno pergunta: "Que problema?" Leia responde: "Sistema elétrico. Pelo menos foi o que me falou o mecânico que me prestou socorro." Bruno pergunta por que ela foi sozinha para São Paulo, por que ela não levou o Dimas. E ela diz que ele sabe que ela adora dirigir. E Bruno questiona: "Mas sozinha à noite, tem consciência do risco que você está correndo?" Leia diz: "Não tem risco nenhum, eu sou muito cuidadosa." Mudando de assunto, o fazendeiro então questiona a Leia sobre a compra do iate que o filho fez. Leia, tentando se esquivar da conversa, fala com Bruno: "Você não vai querer falar sobre esse assunto uma hora dessa, né?" Bruno, por sua vez, responde: "É a hora que a senhora está me chegando em casa." Leia, mais uma vez, tentando fugir da conversa, fala com Bruno para ele ir então acordar o filho para saber dele. E Bruno responde a Leia: ele também não está em casa. Lá na fazenda do Araguaia, Donana conversa com Luana sobre o patrão. E Donana diz que ele é muito rico, mas nem parece, né? É muito simples, sem luxo nenhum. Quando ele chega aqui, ele deita aqui nessa rede e fica horas matutando lá na vida dele. E Luana responde: ele tem jeito de ser bom. E Donana afirma: olha, essa peonada que lida aqui tem uma paixão por ele. E eu acho que nas outras fazendas que ele tem deve ser a mesma coisa." Leia liga para Ralph e avisa que Bruno voltou e que por esses dias ela não poderá ir vê-lo. Ela disse que ontem teve que inventar uma mentira daquelas quando ela chegou de madrugada e ele estava esperando na sala. Lia quase flagra o telefonema de Leia que disfarça. Lia, então, pergunta à mãe sobre suas constantes viagens para São Paulo. Leia pergunta o que tem as minhas constantes viagens. E Lia responde: "A senhora não acha que está se arriscando demais, não?" Marcos volta e discute com Lourdinha na cozinha. Lia entra no quarto e fala com Marcos querendo saber de Liliana. Marcos responde que deixou ela em casa. Lia avisa Marcos que o pai deles já está por dentro dessa transa aí. Bruno Mezenga discute com Marcos e diz que não vai pagar o iate. Bruno ainda diz que se eles sujarem o nome dele, ele deserda os três. Marcos, então, fala com a mãe, que acha que ela vai ter que mexer nas aplicações dela. E ela responde: "Pode deixar, ele deve se esquecer que a metade da boiada também é minha." Donana conversa com Zé do Araguaia sobre Luana. Ela diz que tem alguma coisa estranha com Luana. E Zé pergunta o quê? Donana diz que não sabe, mas ela tem um jeito de princesa, apesar das mãos calejadas da Lida. Zé do Araguaia diz: "A diaba é bonita." E Donana diz: "Não é só beleza não, Zé. Ela tem uma altivez, uma valentia." E Donana diz que ela confidenciou que ainda é virgem e tem raiva de homem. Zé do Araguaia se espanta e pergunta por quê. E ela fala que talvez porque tenham tentado abusar da pobre
também criada sozinha neste mundo desde criança e bonito do jeito que ela é? Luana pensa em Bruno Mezenga e se pergunta por que esse nome Mezenga não sai de sua cabeça. Bruno também está na sua casa e pensa em Luana. Ele fala sozinho: besteira que você fez, hein, Bruno? Levar aquela pobre coitada para a fazenda. E agora, o que você vai fazer? Leia, então, entra no quarto, tenta conversar, mas sem sucesso. E aí ela pede o divórcio. Bruno questiona por quê. E ela diz: porque eu não tenho marido. Só por isso. Porque você passa o tempo todo viajando, cuidando dos seus bois, e quando volta é sempre isso. Discussão comigo, com os seus filhos. Bruno então aceita, mas diz que ela não levará nenhum boi dele. E ela diz: isso é o que nós vamos ver na justiça. Bruno decide voltar para a fazenda do Araguaia, mas antes de viajar, Bruno questiona a amizade de Marcos e Liliana. Marcos desconversa. Lia chega para tomar café. Bruno então comunica aos filhos que a mãe pediu o divórcio. E aí ele olha para os filhos e diz que está tendo aquela conversa ali para resolver se vai se divorciar da família inteira. Bruno diz que Marcos deveria aprender a cuidar dos negócios da família. Bruno viaja para a fazenda do Araguaia. Marcos e Lia entram no quarto, acordam Leia e perguntam por que ela pediu o divórcio. Leia diz que é porque ela não quer mais viver com o pai deles. Marcos então pergunta: e vai viver com quem? Leia fica calada e não diz nada. Lia questiona a mãe que ninguém pede divórcio assim do nada. Marcos então fala: ou então tem alguém nesse lance. Leia se volta para Marcos e diz para ele não dizer uma bobagem dessa. Marcos complementa e diz que se tiver, ele mata. Ralph fica feliz com a notícia do divórcio e fala: calma, Ralph, essa já está na sua mão. Não vai me perder essa boiada por causa de besteira. Luana vai até Bruno, que está descansando na rede, e pergunta se ele quer alguma coisa. Bruno diz que não, obrigado, e pergunta a Luana se estão tratando ela bem. Ela diz bem até demais, e ele responde: ótimo. Bruno pergunta sobre o passado de Luana, e ela desconversa e sai. Rafaela, uma impostora, chega na casa de Jeremias e é recebida por Judite. Ela se apresenta como Marieta Berdinazzi, filha de Giacomo. Zé do Araguaia conta a Bruno Mezenga a história de Luana e ele fica impressionado. Judite, governanta de Jeremias, desconfia de Marieta. Judite avisa a ela que Jeremias não está e pede para ela esperar. Jeremias então chega em casa e encontra Marieta dormindo na sala. Judite fala com ele que ela chegou de tarde dizendo que era sobrinha dele. Jeremias olha para Marieta dormindo e não acredita. E assim, dessa forma, termina mais um capítulo dessa novela de sucesso que está sendo reprisada na Globo em Vale a Pena Ver de Novo. Sempre lembrando a você que acompanha aqui os capítulos que eles são fornecidos pela Globo e estão sujeitos à alteração, ok? E se você gostou do vídeo, se você curte a novela O Rei do Gado, já se inscreve aqui no canal, vem que tem novela para não perder os próximos capítulos, tá bom? Abraços e eu te espero no próximo vídeo.